Nós vamos falar com um estreante no cargo agora, o governador da Bahia, petista Jerônimo Rodrigues. Governador, antes de mais nada, primeira vez que a gente conversa, bom ano novo ao senhor, parabéns pela vitória. Se o senhor tivesse de escolher uma ou duas diferenças fundamentais entre as gestões anteriores do PT aí na Bahia, 2 mandatos de Jacques Wagner, 2 mandatos de Rui Costa, o que é que vai marcar, qual diferença vai marcar a administração Jerônimo Rodrigues em relação aos mandatos anteriores do PT aí na Bahia? Bom dia, Rafael. Bom dia também a todos os seguidores aí da CNN, ao Brasil inteiro. Rafael, nós temos 2 diferenças que eu posso afirmar com muita firmeza que vai dar o tom no nosso governo. O primeiro é voltar ao governo ao lado do presidente Lula. Nós governamos esses 2 últimos mandatos de Rui Costa sem a companhia do governo federal. Ou melhor, com o governo federal jogando contra. Então não dá para trabalhar temas estratégicos como geração de emprego, montagem de uma infraestrutura logística no nosso estado, sem a parceria do governo federal. Então essa é uma diferença que vai nos dar a possibilidade, inclusive de temas estratégicos, como segurança pública, combate à fome. O Estado, por si só, não aguenta, com o orçamento próprio, tocar esses projetos. O outro é o amadurecimento da política baiana, com o qual Jacques Wagner, quando pegou o primeiro governo, não tinha essa maturidade na política de relacionamento, de diálogo, de democracia, de participação. E, naturalmente, preparou e pavimentou bastante o terreno para Rui Costa no segundo mandato. E os 2 fazendo aí 4 mandatos, 16 anos, eu com certeza terei, é claro, cada governo tem os seus desafios, as suas dificuldades, mas eu posso dizer que essa diferença me proporcionará ter uma relação mais presente com os movimentos, com os municípios e com o setor naturalmente produtivo. Governador, quando são divulgados balanços sobre segurança pública no país, os estados do Nordeste aparecem pontificando ali números de homicídio, latrocínio. A Bahia, especialmente. O que é que o senhor vai fazer para deixar a vida do baiano, a vida de quem vive na Bahia, a vida de quem visita a Bahia, gente do mundo inteiro, mais segura nos próximos 4 anos? A segurança pública é um tema estruturante para outras atividades econômicas, sociais, culturais e na vida do indivíduo. O governo do estado, nesses 16 anos, Rafael, investiu muito em tecnologia, em pessoal. Nós temos um efetivo de um pouco mais de 30 mil homens e mulheres na Polícia Militar e Civil e no Corpo de Bombeiro. A infraestrutura de viaturas, de tecnologia, nós temos uma central de inteligência com câmeras espalhadas por toda a Bahia. Então, esse investimento, ele continuará sendo feito. Mas nós precisamos agora, com a chegada do governo federal, que já acenou para a gente, inclusive, no dia 27, uma reunião com o presidente Lula, nós já havíamos conversado com o governo federal para uma parceria, porque, por exemplo, as fronteiras de nossos estados, elas estão descobertas. Então, a passagem de armas, de drogas, de grupos criminosos, acaba entrando e saindo nos estados brasileiros sem um controle efetivo e capacidade dos estados e até mesmo de municípios nas fronteiras. Então, essa agenda de valorização profissional, de investimento em tecnologia, de investimento em inteligência para enfrentarmos os grupos criminosos, por exemplo, nós haveremos de continuar. E, naturalmente, que com a parceria com o governo federal, colocando orçamento na política nacional, em um sistema nacional de segurança pública, nos dará condições de enfrentar esse tema da violência, de drogas e de grupos criminosos. Governador, o senhor citou a reunião do dia 27, né? Está confirmada a reunião do presidente Lula com os governadores no dia 27. O senhor já certamente recebeu o convite. Qual é a agenda, para além da questão etérea, da necessidade de terem os mesmos objetivos, de trabalharem juntos, o que de fato o governador da Bahia ou os governadores de estado esperam
da gestão do presidente Lula? Olha, Rafael, primeiro é a gente pactuar uma agenda e uma forma de relacionamento. Não dá para um governo do estado, um prefeito municipal, ficar 4 anos sem nenhum relacionamento de diálogo, de intercâmbio e de busca de investimento no governo federal, governar um estado ou um país sem esse diálogo, sem essa pactuação federativa. Então, aos meus olhos, uma das coisas mais importantes é a gente pactuar um formato de agenda, de relacionamento, de responsabilidades. Por exemplo, o tema da fome, nem o município suporta sozinho, nem os estados suportam enfrentar o tema sozinho, e nem o governo federal tem capacidade extensiva de, em cada município, em cada comunidade, chegar. Então, um ponto importante, nessa reunião do dia 27, não chegou o convite ainda, mas já houve os rumores de que será nesse dia, nós haveremos de pactuar um movimento de entendermos qual o grau de relacionamento entre nós. Depois, a gente já dialogar temas importantes. O tema do combate à fome, o tema do desemprego, questão ambiental, segurança pública. Então, esses são temas que nós haveremos de discutir. Nós aqui do Nordeste vamos nos preparar para a gente poder fazer uma intervenção, digamos assim, nessa reunião, de forma combinada, organizada, para fortalecer o governo Lula. Nós já trabalhamos pela eleição desse projeto nosso com o presidente Lula, trazendo a esperança de volta, mas a missão nossa não acabou. Uma coisa é a eleição do presidente, a outra é a governabilidade. Colocar à disposição do presidente Lula a nossa energia, a nossa força e as nossas riquezas para que a gente possa trazer o Brasil para uma situação de vida melhor, de educação, de saúde, de cultura, turismo. Então, a expectativa minha são esses 2 aspectos que eu acho mais relevantes. O senhor falou em dedicar força à gestão do presidente Lula. O governador da Bahia vai dedicar força política, que não é pouca, à aprovação da reforma tributária, porque é o que todos os ministros têm dito, estabelecido como prioridade para o início do governo. O ministro Haddad falou nisso, ontem o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin falou nisso, o próprio presidente já chegou a citar a reforma tributária. O senhor está em sintonia com o governo federal nesse sentido? Porque chega na hora, todo mundo quer reforma tributária, né, governador? Mas na hora de dividir o dinheiro e ver quem vai ter de abrir mão de alguma coisa, ninguém quer abrir mão de nada e a reforma volta para a gaveta, né? O senhor está em sintonia com o governo para a aprovação da reforma? A ideia do Bernard Api, abraçada pelo deputado Baleia Rossi, é boa? A Bahia tende a perder, tende a ganhar? O que é que o senhor avalia a respeito desse assunto? Olha, tanto nas palavras do Lula, até mesmo nas palavras do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e do Haddad, eu participei da posse do Haddad e vi o pronunciamento dele se colocando na condição de tranquilizar a sociedade, os investidores internacionais, os empresários brasileiros, de que não haverá surpresas ou piruetas. Isso já nos acomoda no sentido assim, poxa, nós vamos poder contribuir e participar, mesmo, Rafael, que para isso a gente tenha algum grau de prejuízo. Não dá para a gente ficar refém de um modelo de tributação ou de reforma tributária que a cada dia acontecem surpresas, deixando o mercado instável, até mesmo os investimentos dos estados e municípios sem uma posição firme a médio e longo prazo. Então, a qualquer momento que um governo estabelece como um planejamento investimentos estratégicos em infraestrutura, seja de portos, aeroportos, a própria ferrovia, que é o caso aqui da Bahia, pontes importantes entre regiões, não só dentro do estado, mas entre os estados, a gente fica um tanto inseguro. Quando a gente ouve do presidente e de ministros das pastas que nós haveremos de trabalhar uma reforma tributária tendo condições de contribuir e de avaliar as perdas possíveis, mas, na verdade, o ganho e a estabilidade, nos conforta bastante. Nós daremos todo o apoio necessário, daremos a nossa contribuição para que a reforma aconteça de uma forma trabalhada,
dialogada, mas que a gente possa ver a médio e longo. É possível, inclusive, que os resultados não sejam tão imediatos que em nossos governos, nessa gestão, a gente possa ter, mas para que as próximas gestões possam ter a estabilidade suficiente para captar recursos, buscar adesão de novas empresas internacionais ou de outros estados, mas, acima de tudo, que as empresas e que os investidores do nosso estado possam ter a garantia de que a reforma não machucará nem a economia, nem os investidores, e também não machucará os trabalhadores. Governador, o ministro Rui Costa, governador até o fim de semana aí da Bahia, teve de vir a público, a gente mostrou aqui mais cedo, para botar um pouquinho de panos quentes em declarações de ministros que estão prometendo rever isso, rever aquilo, rever a reforma trabalhista, rever a reforma da Previdência. E ele mesmo, Rui Costa, né, fez uma reforma da Previdência aí na Bahia rigorosa, né? Tão rigorosa que gerou inclusive invasão à Assembleia Legislativa, né? Foi um processo político delicado aí na Bahia. O senhor acha que é hora de rever reforma de Previdência, por exemplo, governador, ou isso é tema que sai da cabeça de alguém e deve morrer como uma ideia lançada indevidamente? Olha, é claro que a gente compreende, é um governo plural. O Lula consegue botar na mesa extremos, inclusive, e partidos que não compuseram o grupo que fez a campanha para o presidente Lula, mas é necessário essa articulação mais ampla possível para garantir uma governabilidade, mas, é claro, os princípios de um governo devem ser mantidos. A gente pode entender tranquilamente o que o Lula está fazendo nesse arranjo dos partidos, de forma a contemplar a todas as forças, com a aprovação da PEC. Então, antes mesmo de governar o Brasil, o Lula já havia dirigido uma articulação entre os partidos. Isso é importante para a gente. Em relação ao tema que estabeleceu aí naturalmente alguns atritos, é necessário que a gente possa colocar à frente que o presidente Lula é quem dirige o país. E na defesa do ministro, do ex-governador Rui Costa, foi isso que deixou claro, para que a sociedade compreenda que não estava à mesa a Previdência. Eu quero dizer, enquanto governador, não posso opinar em relação ao que o Lula irá fazer. As reformas necessárias precisam ser feitas na hora correta, de uma forma que a sociedade possa participar de algumas decisões importantes, e a capacidade que o Lula tem de ouvir a sociedade, através dos setores empresariais, da sociedade civil organizada, dará conta de ouvirmos quais são os pontos que precisam ser mexidos, tanto na reforma tributária, que está posto à mesa. O Haddad disse que ainda nesse semestre apresentará um documento, tanto ao Congresso quanto à sociedade e ao setor da sociedade que se interessam por isso, mas da reforma da Previdência não chegou até aos governadores qualquer postura que a gente pudesse se preparar para isso. Governador, o presidente Lula procurou diversos partidos políticos, né, ainda como vencedor da eleição, mas não presidente de fato, para aprovação da PEC, como o senhor lembrou, dentre eles o União Brasil, que tem sido, né, desde quando era PFL, depois Democratas e agora com a fusão União Brasil, o principal adversário de vocês aí na Bahia, contra quem o senhor, aliás, disputou a eleição, o ex-prefeito de Salvador. O senhor vê como natural esse tipo de aproximação com quem ideologicamente pensa de maneira tão diversa do que pensa o PT para a construção de uma base aliada no Congresso? Essa aproximação, é claro que cada estado tem a sua característica específica, né? Mas essa aproximação com a União Brasil deixa o senhor confortável, governador? Olha, Rafael, nós entendemos que os estados têm suas autonomias políticas e dentro da relação partidária, o PT nacional sabe que nós aqui na Bahia, o nosso opositor é a União Brasil, e derrotamos aqui na urna por 2 vezes. A Bahia deu uma votação expressiva para garantir a eleição do presidente Lula, mas, na verdade, nós também entendemos que quem governa precisa ter a sensibilidade suficiente para entender, nestes casos, que a política estruturante nacional precisa ser respeitada, e se esse movimento que o Lula está fazendo é para garantir as mudanças necessárias para o Brasil, nós não temos problema
de entendermos o movimento do Lula. É claro que aqui na Bahia nós temos as dificuldades do relacionamento por conta da forma como a União Brasil tratou tanto no âmbito da política, de projeto, de concepção de sociedade, de concepção de tamanho de Estado, de prioridades. Então, há uma diferença aqui na Bahia, claramente, do modelo que a União Brasil governa ou estabelece suas regras, até mesmo na respeitabilidade das pessoas na política. Então, há desrespeito, inclusive, no trato de pessoas. Nós chegamos, como falei no início da sua entrevista, chegamos a uma maturidade de respeito à oposição. Nós aqui já anunciamos, eu já anunciei na minha posse, que manterei o diálogo com a oposição, o necessário para que os projetos importantes para a Bahia aconteçam. Se tivermos de sentar com a oposição, eu mesmo chamarei, não terei dificuldade, ou se for chamado, sentarei, desde que os projetos sejam de interesse da Bahia. Então, o movimento que o Lula está fazendo nacionalmente, nós respeitamos e ajudaremos o Lula. Já ajudamos na sua eleição, que é um projeto nosso. Agora a missão, Rafael, é ajudar o Lula a governar. A Bahia continuará ajudando o Lula a governar este país, a tirar as mazelas que havíamos já eliminado em gestões nossas passadas, como, por exemplo, o tema da fome, do desemprego, do desmatamento, do desrespeito às características ou o comportamento que as pessoas e as orientações que as pessoas fazem. Nós conversamos aqui na CNN com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Governador, muito obrigado pela atenção aqui com a gente. Bom trabalho para o senhor por aí e até a próxima. Rafael, muito obrigado a você. Nós temos agora, além da prioridade do combate à fome, da geração de emprego, a Bahia ainda vem passando nestes dias, dia de hoje, o oeste com muita chuva. Tivemos no mês de julho das contas, no sudoeste, um desastre forte com as chuvas que tiveram, inclusive o equívoco da Chesf em não ter um monitoramento adequado com as águas da barragem da Pedra em Jequié, o extremo sul. Então nós estamos fazendo o trabalho nosso do dia a dia, mas também cuidando dessas pessoas que estão passando por dificuldade. Muito obrigado e até a próxima. Fundamental. Obrigado, governador, e boa sorte no trabalho por aí.